pessoas se baseiam no texto de Levítico do capítulo 19, do versículo 28. Então vamos fazer essa leitura para que possamos entender melhor. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então o livro de Levítico, ele fala para não cortar a sua carne e nem fazer marcas algumas. E muitas pessoas leem esse texto e associam com a tatuagem e dizem que é pecado fazer a tatuagem. Mas será mesmo que é pecado fazer tatuagem? Vamos examinar as Escrituras. Primeiro nós precisamos entender que quando Deus falou isso no livro de Levítico, o Senhor estava falando sobre práticas pagãs que o povo tinha naquela época, Muitas pessoas tinham práticas pagãs e Deus estava dizendo que o seu povo não poderia ter as mesmas práticas. E os pagãos, eles faziam isso, os adoradores de Baal ou de outros deuses, eles se mutilavam para receber uma resposta do seu Deus. Nós podemos lembrar quando Elias desafiou os profetas de Baal clamaram ao seu Deus e o Deus dele não respondeu. E aí o que acontece? Os adoradores de Baal começaram a se mutilar para que Baal pudesse responder. Nós vemos que isso era uma prática pagã e Deus estava dizendo que o seu povo não poderia ter as mesmas marcas. Muitas pessoas tatuavam, sim, símbolos pagãos, símbolos dos seus deuses no seu corpo, para dizer assim que ele era um devoto, um adorador daquele Deus. Então, esta referência não está falando desse tipo de tatuagem que nós temos nos dias de hoje. Porém, observe uma coisa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo e o meu espírito pertencem a Deus. Então ele está dizendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E como o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu devo cuidar desse corpo da melhor forma possível, porque eu vou prestar conta diante de Deus também pelo meu corpo. 1 Coríntios 6, 12 nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas. Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso sim fazer uma tatuagem. É lícito? É. Mas a questão é, será se convém? Será se me convém fazer uma tatuagem? Será se essa tatuagem vai glorificar o nome do Senhor? Simplesmente porque eu tive um desejo, uma vontade de fazer essa tatuagem, eu devo fazer, ou eu devo dominar essa vontade? Então o texto diz que nem todas as coisas me convêm, mas diz que todas são lícitas, mas eu não posso me deixar ser dominado por nenhuma. Ainda em 1 Coríntios 10, 32, diz assim: portai-vos de modo de que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então está dizendo que nós temos que nos comportar de forma que não possamos dar escândalo a ninguém. Então nós temos que ter muito cuidado para que aquela tatuagem que eu pretendo fazer, que você pretende fazer, não vai causar escândalo tanto para gregos, judeus ou para a igreja do Senhor, ou seja, tanto para gentios como para judeu e como para a igreja do Senhor. Então a questão é, isso glorifica o nome do Senhor? A Bíblia diz que tudo que eu fizer eu tenho que fazer para a glória do nome do Senhor. Então se essa tatuagem vai glorificar o nome do Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, porque pertence ao Senhor. A tatuagem vai me levar ao inferno? Logicamente que não. A pessoa que já era tatuado antes de aceitar Jesus Cristo, ele não tem como apagar aquilo ali, mas ele tem que lembrar que aquilo fazia parte do seu passado e que agora ele é uma nova criatura. Pastor, e se eu fizer uma tatuagem de um versículo bíblico, de algo que possa glorificar o nome do Senhor? Você tem que pensar o seguinte, que você vai fazer algo, será se aquilo vai causar escândalo a alguém?
Será que aquilo vai fazer com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem de Deus? Então isso é algo muito pessoal. Eu, por exemplo, nunca fiz, não faria de forma alguma, mas aquele que fez não significa que isso o levará para o inferno, de maneira alguma. A salvação, ela está em Cristo Jesus, a salvação está em permanecer em Cristo Jesus. Fazer uma tatuagem seria uma desobediência? Pode até ser, pode ser uma desobediência à palavra de Deus. Mas quantas vezes você desobedece a Deus em outras áreas e nem por isso você perdeu a salvação, nem por isso você deixou de ser salvo? Espero ter ajudado. Fique na paz.